Olá, trader. Meu nome é Marcelo Melo Vasconcelos. Eu sou psicólogo com experiência na área clínica, empresarial, no ensino superior e no mercado financeiro atuo como trader e também como psicólogo de traders. E o mercado que eu atuo é o mercado do mini índice. No vídeo de hoje, eu vou apresentar para vocês como eu faço as minhas marcações de suportes, resistências e outras regiões do gráfico que são importantes e que me ajudam a tomar decisões de compra ou de venda desse ativo. Então, eu quero compartilhar aqui a minha tela com vocês para que vocês possam ir acompanhando o meu raciocínio aqui. Muito bem. Deixa eu só ajeitar aqui uma coisa. Pronto. Aqui nós estamos no gráfico da série histórica do índice, que é o WinFood, no gráfico diário. Então, se você é iniciante e ainda está tentando se familiarizar com o day trade, tá? Cada candle que vocês estão vendo aqui, ele representa um dia de negociações, tá certo? E eu acho sempre muito importante a gente ter uma visão mais macro para que a gente possa compreender o momento que nós estamos conseguindo enxergar. E quando vocês olham para esta configuração aqui, vocês podem afirmar com toda certeza que o mercado está em um movimento de alta. Vocês podem afirmar que com toda certeza que o mercado está num movimento de baixa, ou vocês podem afirmar que o mercado está lateralizado. Quando nós olhamos de uma maneira mais ampla, e aqui eu estou conseguindo alcançar até o ano de 2005, tá? Você pode verificar aqui na parte inferior do gráfico, aqui embaixo, até agora, a gente vê que sim, o mercado ele teve, né, movimentações de baixa, ele teve movimentações de alta, mas dentro daquilo que nós estamos vendo dentro de um quadro geral, a gente, neste momento aqui, está bem no momento central do desenvolvimento do preço. Então, isso já nos traz uma informação de que a gente precisa prestar atenção, de que a gente precisa tomar cuidado, tá? Porque a movimentação do preço neste momento tende a se comportar mais de uma forma lateral do que numa movimentação de tendência de alta ou de tendência de baixa, ok? É claro que movimentações de força de alta e de baixa acontecerão, no entanto, é diferente de a gente falar de movimentos de tendência, como, por exemplo, a gente vê essa pernada de baixa aqui com muita força, esta outra devolvendo aqui numa alta, estas duas aqui, o momento que nós estamos enxergando aqui é um momento de lateralidade. Conforme nós vamos aumentando a nossa visualização, nós vamos nos aproximando mais da nossa realidade, a gente consegue enxergar aqui uma questão muito importante, que são os topos e os fundos mais próximos que estão em relação ao preço atual. E nós podemos enxergar que existe aqui um topo muito importante nessa região e um outro topo e um fundo muito importante nesta região. Então, partindo dessas duas marcações, eu vou buscar ter uma precisão um pouco maior a respeito de até onde o preço conseguiu chegar, tanto em uma região quanto em outra. E como é que eu faço isso? Eu amplio aqui um pouquinho o meu gráfico e eu pego este ponto aqui e vou ver qual foi a mínima do preço, que está aparecendo aqui em 117,373. E aí eu vou marcar essa linha, vou posicionar exatamente no 117,373. Pronto. E da mesma forma, eu vou fazer a marcação da máxima do preço. Nesse box, a máxima foi o 138,481
e neste aqui foi 465. Então, o maior é esse, 138.481. Eu faço a minha marcação aqui. 138.481. Muito bem. Então, agora eu tenho essas linhas muito bem demarcadas. Vou diminuir aqui um pouquinho. E o que é que eu vou fazer nesse momento? Uma vez que eu tenho os dois preços muito bem definidos entre fundo e topo, eu vou conseguir traçar um Fibonacci. O Fibonacci é essa ferramenta que vai me trazer aí uma probabilidade de regiões interessantes para que eu possa avaliar aonde estará a correção do preço e o retorno novamente. Então, eu vou clicar aqui nessa linha aqui do 0%, e eu vou ir lá nos parâmetros e eu vou ajustar a posição dela aqui embaixo no 117.373 e ali em cima, no segundo ponto, no 138.481. Na hora que eu fiz esse ajuste, agora eu posso travar aqui o Fibonacci e eu consigo começar a pensar melhor a respeito, tá certo? O preço está trabalhando aqui nessas regiões e dentro dessas regiões eu tenho aqui algumas áreas que são extremamente importantes. A primeira delas, que eu gostaria de mostrar para vocês, é a região do filé, que está entre os 76,4% nos 133.500 e os 130.418, que equivale aos 61,8%. Então, nós vemos que dentro dessa região, o preço tende a ficar batendo durante um bom período aqui. Eu vou fazer aqui um destaque em termos de coloração, para que vocês possam visualizar um pouco melhor aquilo que a gente precisa visualizar. Pronto, eu tenho essa região e eu vou ter uma região lá embaixo também, que é entre os 38,2% e o 23,6%. Então, essas duas regiões são regiões importantes para eu tomar decisões. Decisões essas que vão me fazer trades bastante lucrativos e bastante prováveis de acontecer. E eu vou mostrar e vou explicar um pouquinho para vocês aqui como é que a gente pode fazer isso. Então, olha só. Quando eu vejo que o preço conseguiu romper e entrar dentro dessa região que nós chamamos a região do filé, eu vou ter aqui, nessa parte dos 61,8%, uma possibilidade de efetuar uma compra. Tá? Por quê? Porque esta compra, quando o preço chega nessa região, ele tem uma tendência maior a voltar para os 76,4%. E quando ele retorna, ele tende a ir para onde? Para os 61,8%, e assim esse preço permanece trabalhando nessas regiões. Então, se nós temos aqui 133.500 pontos e aqui embaixo 130.418, só para facilitar a conta e ficar bem redondinho, a gente tem aqui cerca de 3.000 pontos a cada busca de topo e fundo dentro dessa região, tá certo? Então, é uma quantidade expressiva de pontos de trades que vocês podem fazer. Mas como vocês estão vendo, esse aqui é um gráfico diário. Então, por exemplo, neste dia aqui, o preço ele entrou aqui dentro e finalizou aqui.
Essa linha branca é uma VWAP diária. O preço encerrou abaixo dessa VWAP diária, que agora ela começa a ser uma resistência logo no início do dia seguinte. E o preço ele trabalhou uma quantidade de pontos bem menor do que no dia anterior, mas o preço ele se manteve abaixo da VWAP diária. Neste outro dia, o preço ele veio até aqui embaixo e depois ele voltou a trabalhar até aqui em cima. E assim ele ficou respeitando essa região como um suporte importante em vários outros dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dias trabalhando dentro dessa região até que ele explodiu aqui para cima e de lá para cá ele só veio caindo. Então, significa que todas as vezes em que o preço estiver mais próximo dessa região dos 76,4%, existe uma probabilidade mais interessante para que o preço venha alcançar aqui o 61,8%. Ou seja, a partir dessas regiões, por dia, devemos procurar mais por vendas do que por compras, ok? E quando o preço estiver aqui embaixo, nós devemos procurar mais por compras do que por vendas. Você pode pensar assim, ah, Marcelo, mas aqui eu teria sido muitas vezes estopado nesses dias aqui, porque nesses dias todos aqui esse suporte não foi muito respeitado, né? O suporte, na verdade, ele está aqui na região do 128,725, né? A gente pode ver essa linha. E esse suporte aqui, sim, ele é um suporte que precisa ser levado em consideração, especialmente quando ele faz aqui um fundo duplo, há uma obrigação do trader de considerar este nível de preço como um suporte mais forte do que até mesmo o 61,8%. Dessa forma, eu posso e devo fazer essa marcação aqui. Na última sexta-feira, o preço ele abriu com mais de 2.200 pontos em gap de baixa, certo? E o preço ele começou a ser trabalhado e encontrou esse suporte agora como uma resistência ao preço e alcançou o clássico de 50% do Fibonacci. Esta área dos 50% do Fibonacci é uma área de média. Em área de média, tudo pode acontecer, tanto para cima quanto para baixo. Então, é uma área em que a gente, preferencialmente, não deve arriscar as nossas operações, porque o preço ele pode se deslocar tanto para cima quanto para baixo. É uma quantidade de pontos bastante interessante até o nível dos 38,2% ou até o nível dos 61,8%. Mas o que a gente precisa pensar é que, como o preço chegou nessa média, a gente precisa tomar muito cuidado e ter uma paciência maior para esperar o preço alcançar esta região, que deve funcionar agora como uma resistência ao preço, e também nós precisamos aguardar que o preço consiga alcançar essa região aqui, que o preço vai servir como um suporte mais importante para o preço. Nesta região aqui do meio, a gente vai ter sim as nossas oscilações, mas a gente não pode poder trazer uma informação a respeito de compras ou de vendas. Matematicamente, estatisticamente, na probabilidade do mercado financeiro, a gente deve priorizar efetuar vendas quando o preço estiver dentro desta região. Deixa eu mudar aqui para vermelho para ficar mais didático aqui para cada um de vocês. E devemos priorizar as compras nessa outra região aqui embaixo,
porque a gente vai ter uma área de suporte aqui, tá bom? Caso o preço chegue em uma dessas regiões e ele consiga entrar dentro dessas regiões, aí nós teremos aqui embaixo uma probabilidade de compras maior e aqui em cima uma probabilidade de vendas maior, porque o preço ele poderá vir a trabalhar neste sentido aqui. Da mesma forma, aqui em cima, se o preço entrar novamente aqui, a gente vai esperar que o preço venha a trabalhar nesta posição aqui. Então, existem essas informações principais para que vocês possam fazer as suas anotações, tá? Então, em primeiro lugar, nós temos um suporte importante no centro. Opa, aqui ficou bem torto. Deixa eu apagar essa linha. Opa. Vamos puxar um pouco mais para trás aqui para ver a maior probabilidade de fundo. Ela está aqui, mais ou menos ao redor dos 128.795, ok? Vamos colocar aqui 128.795. Esse vai ser uma marcação importante que você vai colocá-la como uma resistência em relação ao preço. Olha só o que aconteceu aqui. O preço, depois que ele ultrapassou, ele veio testar essa região e recebeu um grande impulso para baixo novamente. E agora ele está fechando junto com a VWAP nesse exato momento, né? O fechamento dele foi no 128.305, então ele está fechando junto com a VWAP, que agora ele pode representar, a princípio, uma resistência ao preço, tá certo? Essa é a primeira marcação. A segunda marcação de resistência do preço é o 61,8%. Então, você vai marcar o 130.418 como uma segunda resistência ao preço e uma terceira resistência, o 133.500, ok? Já como suporte, a gente vai ter o 125.436, que representa 38,2%, tá? E o 122.354, que vai representar o 23,6%, ok? Então, tendo esses números em mãos, a gente tem os principais suportes e resistências do preço para o dia 11 de março. E temos que lembrar que essa região central da área de Fibonacci é uma região onde o preço pode tanto subir quanto descer, gerando oportunidade sim de fazer trades muito bons, mas que a gente deve priorizar sempre, né, a busca de trades de venda perto de áreas importantes, como aqui esse suporte, essa resistência que está aparecendo aqui, e trades de venda aqui no 38,2%. Aliás, trades de compra aqui no 38,2%, ok? Evitem fazer os seus trades na área central, onde o preço encontra-se nesse momento. Tá joia? Essas são as marcações do diário. Mas a gente sabe que este candle aqui, quando passado lá para os 5 minutos,
ele apresenta outras características, tá? Então, aqui a gente vai ter como foi a operação da última sexta-feira, lá no dia 8 de março, e a gente pode verificar, então, quais são os principais suportes e resistências. O preço de 128.795 ele é super válido, ele fez aqui, né, 4 tentativas de superar essa resistência e não obteve sucesso. O preço aqui embaixo, na abertura do mercado, ele teve um gap extremamente importante, foram mais de 2.000 pontos aqui, e rapidamente ele demonstrou que não conseguiu fazer a mínima do preço, que apresentou um suporte importante aqui. E esse suporte está no 127.112. De maneira mais precisa, vamos colocar aqui a mínima, 127.100. Pronto, então a gente tem um suporte importante aqui no 127.100, tá? Um outro ponto de suporte importante que nós podemos encontrar é este outro ponto aqui, aonde a gente pode colocar como, deixa eu pegar aqui um preço mais interessante para a gente poder ver aqui. A mínima no 127.705, pode ser 127.700. Pronto, temos um outro suporte aqui no 127.700, tá? E vamos ver uma outra possibilidade aqui, que se dá aqui no 128, opa, 127.700, deixa eu ajustar. E este outro ponto aqui, eu vou pegar a máxima aqui deste, aliás, pegar a mínima aqui, 128.068, deixa eu só confirmar se foi a mínima. 128.080, 128.080. É onde a gente tem um outro suporte, ok? Então, desta forma, eu consegui definir quais são as resistências e os suportes principais que eu tenho aqui do preço, tá? E todas essas informações eu preciso colocar novamente também em um diário de trading, tá? Vocês estão vendo nessa região aqui que eu estou marcando, aonde o preço está e que ele realmente tende a ficar bem travado. Então, deixa eu ver aqui essa marcação, 128.245. Aqui a gente tem uma região bem travada também, assim como a gente tem essa outra região aqui, que também está bem travada, que está no 128.470. Exatamente, a gente tem essa região aqui. Então, uma vez que eu tenho essas marcações muito bem definidas, aí eu preciso vir aqui no meu plano de trader, né, o meu plano de trading, e aí eu vou atualizar as minhas marcações
em relação ao plano de trading anterior que eu realizei, tá certo? Então, vamos fazer aqui a atualização dos suportes do diário. Então, o diário eu vou fazer a marcação aqui dos 133.500 como resistência, 133.500. Vou fazer a outra marcação dos 130.418. Vou fazer a marcação dessa linha amarela, que é o suporte principal aqui, que a gente viu um fundo triplo aqui, depois o suporte funcionar como uma resistência no 128.795. E em relação aonde o preço chegou, eu vou ter mais um tipo de resistência, um pouco mais fraca, mas uma resistência aqui, que é lá do gráfico de 5 minutos, que é do 128.470. Tá certo? Então, nos 5 minutos, eu vou fazer aqui a marcação desse suporte, que é o 128.470. Esse 128.470, eu vou passar aqui para a informação do diário. Vou colocar M5 aqui para identificar, que é a primeira resistência possível de eu encontrar, ok? Agora, eu vou lá para o suporte do diário. No diário, os suportes mais importantes estão aqui no 122.354, depois no 125.436, e aí eu vou passar a ter os suportes dos 5 minutos, tá certo? Nos 5 minutos, eu vou ter o 127.100, vou passar a ter o 127.700 como uma resistência, aliás, desculpa, é um suporte também, porque o fechamento do preço foi aqui em cima. Vou ter o 128.080. E o 128.245. Certo? Porque aqui, quando eu passo para os 5 minutos, eu consigo ver as marcações do preço dentro desses valores aqui. Então, vamos conferir 128.470 como resistência e daqui para baixo eu tenho tudo como suporte que estão devidamente sinalizados aqui. 127.927. Eu vou ter que até acrescentar uma linha aqui. 127.927, que é os 50% do fio. Certo?
Então, para você que quer fazer as suas marcações no gráfico, eu coloco aqui a importância de você registrar, tirar um print dessa tela e fazer as suas marcações no gráfico, tá? Que esses preços podem ser colocados nos 5 minutos, podem ser colocados no diário. E se você quiser fazer as marcações dos 5 minutos aqui também, você pode fazer, certo? Agora, o que que a gente precisa complementar de informação para o plano de trading? A gente precisa saber como é que serão as notícias que poderão trazer um impacto na volatilidade dos preços. E aqui a gente vai entrar no canal dentistanabolsa.com.br em calendário econômico, que já filtra do site investing.com as informações e as notícias relevantes para o mercado. Então, nós vamos ter aqui no dia 11 de março, que eu quero ver. No dia 11 de março, segunda-feira, não existe nenhum evento programado. Se a gente for no site da investing.com, deixa eu colocar .com.br, só no .com mesmo. A gente vem aqui em calendário econômico. Vamos, meu filho. Que demora, que demora. E aqui a gente vai ter as informações amanhã, a partir das 9 horas. Às 7h25 a gente vai ter a divulgação do relatório Focus, tá? Mas é apenas uma informação de uma estrela. E ao longo do dia a gente não tem nenhuma informação, né, de 3 estrelas no dia 11. Por essa razão, aqui no site que eu estava mostrando para vocês, do Dentista na Bolsa, não tem nenhum evento programado. Essa informação é extremamente importante para que a gente possa entender que durante o dia não haverá notícias significativas, a menos que algo extraordinário no mundo venha a acontecer e que traga uma certa volatilidade do preço. Mas sem notícia, com o preço no 50% do Fibonacci, segunda-feira, temos uma probabilidade de a gente ter um mercado calmo, um mercado lateral, pelo menos na primeira hora do dia, com um volume financeiro muito baixo, tá certo? Isso já me faz pensar em alguns tipos de operacionais que eu uso, que são os operacionais de limite de volatilidade média do preço e também o limite, aliás, o setup da faixa de prata. Existem vídeos aqui no meu canal que explicam esses dois setups, tá certo? Vou agora configurar algumas informações importantes, começando pela volatilidade média do mercado. Na volatilidade média do mercado, eu tenho uma abinha aqui de um indicador nativo do Profit chamado True Range, tá? Esse True Range você também tem aí no seu Profit e o que você vai precisar fazer é apenas instalar
esse indicador aí para você e colocar na série histórica o Infute com um time frame de 60 minutos. Aqui nas configurações, você vai apenas modificar para 90 períodos. E aí, esse número que aparece aqui, 451,61, é o limite de volatilidade média do preço. Ou seja, espera-se que a cada hora o índice se movimente 451 pontos, certo? Então, eu venho aqui no meu plano de trading e coloco 451. Vamos ver o preço do fechamento. Ele fechou no 128,305. Tá? Então, vou colocar 128,305. E vamos ver o ajuste. O ajuste, a gente pode ir no gráfico diário e colocando o mouse em cima do candle, a gente vai poder confirmar essas informações. Nós temos ali o fechamento em 128,305 e o ajuste no 128,367. 128,367. Eu costumo fazer uma linha aqui no ajuste também, em uma cor laranja e com um tracejado diferente, tá? Então, aí deixa eu posicionar direitinho, 128,367. E eu tenho o ajuste nesta região aqui, tá? Aqui nós estamos vendo aqui a VWAP diária, e vocês viram que o preço, então, ele fechou um pouquinho acima da VWAP diária, mas que quando encontrou aqui o 128,795, esse preço ele veio a cair novamente. E o ajuste está bem próximo aqui. Então, não se espera ter aí um grande gap de alta ou de baixa no dia de hoje. Provavelmente o preço ele deve abrir com uma pequena alta, encontrar o ajuste, no máximo aqui essa primeira resistência no 128,470 e voltar a trabalhar um pouquinho para baixo. Aqui, ó, vamos expandir. Tá vendo? O ajuste ele fica bem próximo aqui, né? Então o preço provavelmente nessa segunda-feira ele deve se comportar, pelo menos na primeira hora do dia, de maneira bastante lateral. Eu espero que essa explicação e essas informações de marcações tenham sido relevantes e importantes para você. Se você curtiu a informação, já peço a sua colaboração aí de se inscrever no canal, não paga nada, né? Ativa aí o sininho. E um dos objetivos aqui desse canal é que ele consiga crescer para que a gente possa criar aí uma comunidade aí no YouTube para poder fazermos aí as nossas lives com um grupo, com a comunidade, né? Um grupo de membros fechado. Então, se você tem interesse e gostou das referências, da forma como a gente faz isso, vem aí junto com a gente e vamos fazer os nossos trades juntos, tá bom? Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Bons trades, boa semana para todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.